Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses, no capítulo 4, dos versos 6 ao 7. Bom dia, bem-vindos ao Sintonia do Dia, a tua conexão diária com Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as nossas emoções. No mundo moderno, nós somos constantemente ensinados a entender e lidar com as nossas emoções. Mas será que estamos lidando com elas de maneira mais eficaz? Às vezes dá a impressão que as emoções foram descobertas recentemente, e não é verdade. Muitas vezes a psicologia moderna nos diz que nossas emoções precisam ser expressas ou compreendidas de acordo com as dinâmicas sociais ou psicológicas. No entanto, o que a Bíblia nos ensina sobre como lidar com as nossas emoções é um pouco diferente, você notou? Então eu quero que a gente reflita um pouco sobre isso hoje, né? O que é trazer as nossas emoções diante de Deus, para que então nós possamos viver uma transformação verdadeira e mais profunda, né? Será que o caminho é expressar tudo o que a gente sente? Ou será que o caminho é colocar diante do Senhor esses sentimentos? As emoções são naturais, elas fazem parte da nossa humanidade dada por Deus, no entanto, muitas vezes elas se tornam um peso, nos levando à ansiedade, nos levando à tristeza e até à raiva. A psicologia moderna tende a enfatizar que as emoções precisam ser compreendidas, analisadas e muitas vezes externalizadas para então lidarmos com elas. No entanto, a psicologia cristã nos ensina que, ao entregarmos nossas emoções a Deus por meio da oração, nós permitimos que Ele transforme nossas reações internas, guardando nossa mente e o nosso coração. Que coisa linda isso! É o oposto, gente, é ou não é? A Bíblia nos convida a viver pela paz de Deus, uma paz que vai além do entendimento humano. Sim. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, acabamos de ler que Paulo, ele nos instrui a não sermos ansiosos, não é? Inquietos. Depende da tradução, da versão que você está usando. Paulo nos ensina a levar tudo a Deus em oração e com gratidão. Essa abordagem vai contra a psicologia moderna, que muitas vezes nos diz que devemos confrontar e expressar todas as nossas emoções sem restrições. Que perigo isso, gente, não é? Por isso que nós temos tantos relacionamentos considerados tóxicos hoje em dia, porque as pessoas falam que elas têm vontade e quando a palavra sai, não tem como ela retornar. Quando a palavra fere, depois a gente precisa encontrar uma maneira de sarar, né? Então, cuidado com o que a psicologia moderna tem ensinado. Entenda que as emoções não são novidade, elas foram nos dadas por Deus. A Bíblia nos sugere um caminho mais profundo para lidarmos com elas. Ao invés de simplesmente exteriorizar as nossas emoções, nós podemos entregá-las ao Senhor com o coração agradecido, sabendo que Ele está no controle. Na psicologia secular, muitos defendem a ideia de que expressar nossas emoções de maneira aberta é a única maneira de sermos emocionalmente saudáveis. Em contraste, a psicologia cristã nos ensina que, embora seja saudável reconhecer e nomear nossos sentimentos, é ainda mais importante entregá-los ao Senhor, não é? Porque Ele tem o poder de renovar esses sentimentos. Ele tem. Mas aquela pessoa que te feriu não tem o poder de fazer nada para você. Pelo contrário, aquilo vai virar agora um efeito dominó, vai piorar ainda a situação. Então, quando nós fazemos isso, quando nós entregamos ao Senhor, essa paz de Deus, então ela guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, ou seja, agora Ele toma o controle sobre os aspectos mais profundos da nossa emocionalidade.
Olha que coisa linda, né. Então, isso não significa ignorar ou reprimir as nossas emoções, mas confiar que Deus é capaz de restaurá-las. Se você está vivendo conflitos internos, entenda, entenda a proposta, não é, da palavra de Deus com relação às emoções. Aprenda a lidar com as emoções da maneira que Deus nos ensina. Cuidado com tudo que está sendo falado aí fora. Deixe que a sabedoria de Deus te guie para você lidar com tudo isso que borbulha dentro do seu coração, não é? Deus, ele toma o controle, sim, quando nós entregamos para ele, não é? Então, como que nós podemos hoje aplicar esse princípio em nossas vidas? Essa é a pergunta. Você que sofre com os seus momentos de ansiedade, com as suas inquietações, né? Quando nós nos deparamos com ansiedade, o medo ou a raiva, ao invés de apenas deixar essas emoções fluírem ou ao invés de tentarmos racionalizá-las sozinhos, vamos entregar ao Senhor a partir de hoje. Eu quero te convidar a entrar nessa jornada de entregar ao Senhor as suas emoções, não é? Em vez de apenas buscar explicações psicológicas para as nossas emoções, a Bíblia, ela nos chama a confiar em Deus. Que coisa linda! Confiar que Ele vem transformar as nossas reações quando nós entregamos as emoções a Ele. Olha que lindo! Você entrega as emoções ao Senhor e confia que Ele vem e te ajuda, não é, a transformar essas reações. Antes de sermos reativos lá fora, aí passamos a ser responsivos, respondemos as coisas de uma maneira calma, de uma maneira pacífica, de uma maneira produtiva, né? Lá em Salmo 55, Davi diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá, né? Jamais permitirá que o justo seja abalado. Acredite nessa promessa. Quando nós entregamos nossas emoções a Deus, Ele não só nos ajuda a compreendê-las, mas também pode transformá-las e nos dar a paz que excede todo entendimento, que é o que a gente verdadeiramente busca, é ou não é? Todos hoje estão buscando essa paz, o mundo busca essa paz, né? E Jesus fala: eu te dou, eu vos dou essa paz. Ninguém mais vai te dar essa paz. A verdadeira paz não vem de controlar ou de entender as emoções, gente, mas vem de confiar que Deus é soberano sobre elas. Entenda isso. Olha o exemplo de Davi, um homem que conhecia bem os altos e baixos emocionais. Sim, a Bíblia ali é clara quando nos mostra os altos e baixos de Davi, não é? Em momentos de grande angústia, Davi não apenas expressava suas emoções, mas ele as entregava a Deus, não é? Ele era honesto com o Senhor, mas também confiava que Deus poderia transformar seus sentimentos. Nós vemos lá em Salmo 42, no versículo 5, não é? Davi pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Já Davi estava falando com as emoções dele, né? Ele fala: ele é a minha salvação. Davi está trabalhando nas emoções dele ali, conversando com Deus, entregando para Deus, enfatizando no coração dele quem realmente era soberano sobre aquelas emoções. Então, ele não estava ignorando as emoções, mas ele sabia que a verdadeira transformação só acontecia quando ele entregasse seus sentimentos a Deus, né? Ele encontrou paz não na expressão descontrolada de suas emoções, mas na confiança em Deus. Cuidado, você que tem, né, buscado encontrar a paz na expressão incontrolada das suas emoções. Dê um passo atrás hoje. Aprenda a confiar no Senhor, entregar a Ele e deixar que Ele transforme as suas reações, né? Davi encontrou essa paz porque aprendeu como lidar com as suas emoções. Então hoje eu quero te encorajar a refletir sobre suas emoções e o que elas estão lhe dizendo, né? Antes de expressar, antes de botar para fora tudo que está aí dentro, peça ao Senhor para te ajudar a entendê-las, né? Em vez de agir impulsivamente sobre elas, busque entregá-las ao Senhor. Se você hoje está lidando com ansiedade, com raiva, com tristeza, confie em Deus. E deixe que Ele guarde seu coração e sua mente com a paz que excede
todo o entendimento. Converse com Deus, passe um tempo com Ele, reflita na palavra de Deus e proclame a palavra de Deus, como Davi fez, né? Davi confrontou a própria alma dele, né? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a minha salvação. Vamos aprender a exercitar isso, a conversarmos com as nossas emoções. Pedimos que a luz de Deus ilumine os nossos pensamentos para compreendê-las, antes da gente sair fazendo estrago com as nossas emoções, machucando outros. Receba hoje a paz que excede todo entendimento, que ela transborde no seu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelas emoções que temos, porque o Senhor é que nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a não tentar controlar ou ficar externalizando de uma maneira radical, mas ajuda-nos a dar um passo atrás, expressarmos as nossas emoções a Ti, entregarmos a Ti e esperar que o Senhor vai nos ajudar a transformar as nossas reações. Senhor, hoje entrego cada pessoa, Pai, que tem provado de momentos de muito conflito em casa ou no meio das amizades e relacionamentos, por estar expressando, Senhor, as emoções de uma maneira impulsiva. Ajude-nos, Senhor, a sermos mais intencionais. Ajude-nos, Senhor, a não deixar que as pressões do mundo lá fora, não é, e os ensinamentos errados do mundo lá fora nos coloquem em situações que desonram a Ti, Pai. Hoje entregamos a Ti as nossas emoções e recebemos a paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não deixe de curtir, de comentar e compartilhar este devocional para que outras vidas sejam abençoadas.